Que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com todos. Vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 21 até o versículo de número 30, do 21 até o 30. Diz assim a Santa Palavra de Deus. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, compelidos pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós entre os quais passei pregando o reino de Deus jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens e falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala da sua partida para Roma. Ele estava ali na cidade de Éfeso. Ele estava ciente do que ia acontecer com ele. Ciente de que lá ele ia ser preso. E que nunca mais o pessoal ia ver o rosto dele. O pessoal que viu ele ali em Éfeso não ia ver mais. Ele se despediu. Só que ele se despediu alegre que ele fez a obrigação dele. Ele fez o ministério dele, cumpriu a carreira dele. E ele declarou tanto a judeus como gregos e que o povo devia se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que Deus tem para nós hoje é essa: arrependimento e fé. Temos que declarar as pessoas se arrepender e ter fé em Jesus, se arrepender dos seus pecados. Existe um ditado popular que diz: se arrependimento matasse, eu já estaria morto. Realmente, quando a gente se arrepende de alguma coisa, a gente fica triste. A gente fica com um sentimento ruim. Um sentimento de tristeza, de solidão. Mas eu quero dizer algo: arrependimento não mata. Arrependimento gera vida e vida eterna. Porque o arrependimento nos aproxima do Senhor Jesus. Quando você se arrepende dos seus pecados e pede perdão, esse seu arrependimento genuíno te aproxima de Cristo, te aproxima da graça. Isso é conversão. Conversão é mudar de vida, é mudar a direção. Você está indo numa direção e você tem que mudar. Você está indo para uma direção rumo à direção, o pecado nos direciona ao inferno. Você resolve mudar essa direção, dar meia volta, ir para o caminho de Deus. Muitas vezes andar contra o sistema mundano, andar contra as coisas do mundo, o que o mundo ensina. Muitas vezes nós andamos nessa contramão do mundo. Não pense. E viver no Evangelho
paz, alegria, prosperidade, só bênção. Muitas vezes vem lutas, vem dificuldades, vem provações. Devemos glorificar Deus por isso. Principalmente se você tem um chamado de Deus para ser um pregador do Evangelho. Não pense que vai ser uma boa, que vai ser mil maravilhas. Não, vai passar por luta, provas, dificuldades. Muitas pessoas que se dizem servos de Deus vão te virar as costas, vão negar ajuda para você. É algo assim contraditório. Quando você pensa que vai vir ajuda, a pessoa vai fechar a cara e se você falar, ele vai falar que você está murmurando, está blasfemando, que é assim mesmo. Mas não é assim, moço. Isso não quer dizer que a gente não deve ajudar os necessitados. Pelo contrário, devemos ajudar. Continua pregando o evangelho, continua falando de Deus, falando da graça, falando daquilo que Deus tem para ti, né? E Paulo fez essa obra. Nunca deixou de anunciar o evangelho. Sempre falou da graça, do amor, ensinou, doutrinou o povo. E aqui tem uma palavra no versículo 28 para os pastores, bispos da igreja aqui. Olhar por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus comprou a igreja com o próprio sangue, vertido na cruz do Calvário. Muitas vezes constitui os bispos, pastores, presbíteros, anciões, para apacentar a igreja de Deus, para cuidar do rebanho. Então temos que pregar a palavra, nós temos esse chamado, eu tenho chamado, eu tenho que anunciar, eu tenho que falar o evangelho, anunciar a graça, o perdão, misericórdia, falar do amor de Jesus. Né? Falar o que Cristo faz no meio da igreja. Apesar de muitas igrejas, todo ministério tem defeitos, todos têm. Mas Jesus opera, foi comparado com o próprio sangue. Então, eu penso assim, e é isso que a Bíblia nos ensina. Então, claro que muitas coisas precisam melhorar, e temos que brigar para melhorar. Mas somos o povo que vai morar no céu. Somos o povo que Deus nos... Somos um povo abençoado por Deus. E Deus nos abençoou. Nós temos um nome escrito no livro da vida. No versículo 29, o apóstolo falou: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, o bispo, o pastor, tem que apacentar e cuidar do rebanho de Deus. Não deixar que esses lobos cruéis venham acabar com o rebanho. Não, não pode deixar. Tem que orientar as ovelhas, apacentar, cuidar, dar carinho, amor, atenção. Se for possível, se for preciso disciplinar, tem que disciplinar. Às vezes é preciso a ovelha ser disciplinada. Às vezes tem que ser disciplinada. Às vezes o remédio é esse. Mas tem que disciplinar. Tem como. A solução é essa. Para que o lobo não. Para que não venha cair na garra do lobo. Então, quem tem o chamado de pastor, de bispo, de ancião, você que tem esse chamado. Cuide das ovelhas de Deus. Cuide dessas ovelhas. Não deixe essas ovelhas saírem do aprisco. E se sair, vai atrás, corra. Busque essa ovelha, tenta buscar. Faça aquilo que está dentro do seu alcance. Não deixe que venha cair na garra do lobo.
Não deixe que venha caindo lá na garra do lobo. Mas cuide com carinho, com cuidado, com amor, com doutrina, com admoestação. E depois da partida dele entrar lobos cruéis. E tem lobos cruéis. Existem lobos, existem ovelhas, existem lobos em pele de ovelha. Existe. Mas nós possamos vencer tudo isso. Nós possamos derrotar o lobo. Não deixar o lobo entrar no meio do rebanho, no meio do aprisco. Tomar cuidado com brigas, divisões. Então tomar cuidado, você que está ouvindo essa mensagem, pessoas que vêm querendo causar intriga, discussão, confusão, divisão. Principalmente contra o seu líder. Quando a pessoa vai chegar na sua casa e falar mal do seu líder, falar mal do seu pastor, do bispo da sua igreja, do ancião. Não aceite isso, meu irmão, minha irmã. Quando alguém chega, não sei, mesmo que a pessoa esteja falando a verdade, isso não é conveniente. Mesmo que a pessoa esteja com a razão, isso não é conveniente. E não é assim que Deus nos ensina. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Não é desse jeito. Tem que olhar pelo fruto também. Então quando alguém me falar mal do seu pastor aí na sua casa, falar mal aí do bispo, da sua igreja, do bispo, do ancião, olhe, primeiro analise quem é a pessoa, veja os frutos da pessoa, depois dá ouvido, depois dá crédito. E de repente demos ouvido, damos crédito, mas pelos frutos nós vamos conhecer. Então olhe primeiro os frutos, analise os frutos. O lobo é lobo, lobo é lobo. O lobo ele pode se vestir em pele de ovelha, mas ele é lobo. E como saber como que é o lobo, como que é a ovelha? É simples. É simples. Se o lobo tiver em pele da ovelha, coisa mais simples que tem. Pega a pasta e dá pra ele. Dá capim. E se comer é ovelha, se não comer é lobo. Depois você joga uma carne. Dá o capim e dá a carne. A que for pro lado da carne é o lobo. O lobo não vai pro lado do capim. O lobo não come capim. O lobo vai pro lado da carne. O lobo é carnívoro. Pega a cara. É uma bisteca, a bisteca de boi bem fritinha assim, joga. Joga a carne ali. Uma carne crua, pega uma carne. Joga. O lobo ele não vai comer o capim. Ele vai comer a carne. Então você já sopa. Isso aqui não é ovelha. Tem como saber. Então que nós possamos ouvir essa palavra que Deus ministrou no nosso coração. Pegar o evangelho. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.